Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Então, chegou a hora, chegou o momento de iniciarmos aí nosso estudo, os segredos do Salmo 23. Olha, e nós vamos iniciar com uma oração. E logo depois da oração, nós vamos fazer diferente hoje. Nós estaremos aí convidando o nosso irmão, o pastor Davidson Bignon, para já começar aí fazendo o estudo, porque o estudo tem sido muito bom. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos ajudado, tens nos fortalecido, tem nos entusiasmado e tem nos impulsionado a continuar caminhando com alegria, Te amando. Muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de acordar agora, pela manhã, e já Te adorar, já ouvir o Senhor falar através do canto dos passarinhos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela salvação através da Sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Querido Deus, nós queremos nesse momento apresentar, Senhor, o estudo, a palavra que iremos receber. Pedimos ao Senhor que fale através do pastor Davidson. Pedimos ao Senhor que o Senhor também fale conosco, que o Senhor possa nos quebrantar, que o Senhor possa tirar tudo aquilo que de alguma maneira possa tirar a nossa atenção, para que possamos, Senhor, ouvir atentamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. E não só isso, pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor, a colocar em prática, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada pessoa, cada amigo, cada irmão que estará assistindo. Abençoa, fale com cada um deles, é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu chamar aqui o pastor Davidson. Pastor Davidson, opa, cadê o senhor? Pastor Davidson. Opa! Bom dia, shalom a todos. Shalom, bom dia. Tudo bem, pastor Davidson? Graças a Deus, tudo ótimo com todos vocês aí. Aqui tá um pouquinho frio, né? Não sei como é que tá em Aracruz aí, mas aqui no Rio de Janeiro tá bem frio. Aqui não tá frio, não. Ontem caiu uma garoazinha, hoje amanheceu meio que nublado, mas o sol já tá aí, já tá saindo, já tá Isso aí. saindo. Né? Quem sabe no decorrer da semana, do restante da semana, essa chuva chega aqui, né? Quem sabe? Não sabemos, né? Queridos, deixa eu contar um segredo para vocês. Hoje, a esposa do pastor Davidson completa mais um ano de vida. Ó, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. É a Márcia. A Márcia Márcia, que Deus Cristina. abençoe, que Deus a fortaleça, que Deus continue dando a ela sabedoria e que Deus possa conceder aí muitas bênçãos nesse dia, tá bom? Externe aí o nosso abraço, as nossas felicitações em nome da Igreja de Aracruz e em nome da nossa igreja virtual, digamos assim. Amém. Tá bom? Pastor Davidson, fique bem à vontade, tá? O tempo agora é contigo. Ótimo, muito obrigado, pastor Aderson. Apenas lembrando, né, que toda essa série ela é feita
baseada nesse meu livro aqui, Revelações Originais do Salmo 23, que você pode fazer o contato e adquiri-lo para ter tudo isso registrado aí bonitinho, todas as lições espirituais, esses tesouros especiais, né? Todos do Salmo 23 na língua original. Também quero lembrar aos irmãos que estamos preparando uma série de estudos que vamos apresentar aqui também, sobre esse meu outro livro aqui, A Ética do Casamento Judaico, explicando todos os valores éticos do casamento que começou, né, na visão judaica e nós, como cristãos, assimilamos também. A nossa ética para o casamento e para a vida cristã também, ela é judaico-cristã. Portanto, ela passa primeiro pelo judaísmo e depois nós fizemos algumas adaptações dentro do cristianismo. E essa é a ética que nós temos, né, para as nossas famílias, para o nosso casamento, enfim, para todos os temas que dizem respeito à família. Então, é uma grande alegria para mim também poder participar aqui e continuarmos, né, com o nosso estudo. Hoje começamos a etapa final dos nossos estudos sobre o Salmo 23. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu colocar aqui. Bom, é só agora o pastorado, é só isso, o pastorado você já liberou. Então você tem aqui a tela compartilhada com essa imagem aqui do versículo da semana passada que nós estudamos. Nós terminamos aqui o versículo 4 na semana passada, 4 de 6, né? São 6 versículos no total que o Salmo 23 tem. Hoje vamos trabalhar o versículo 5, que começa uma nova imagem, uma nova metáfora que o Salmo 23 está trazendo. Mas vamos relembrar aqui o versículo 4 que vimos semana passada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então estudamos aqui sobre o vale da sombra da morte, que é provavelmente um lugar real, identificado hoje provavelmente pelo Vale do Cedron. Também falamos aqui sobre o modo como a ovelha está segura quando vê o seu pastor, e também ela está com ele, né? E também ela percebe nas mãos do pastor a vara e o cajado, né? Aqui nós temos o cajado, nessa imagem aqui, né, do cajado na mão do pastor, que traz consolo, e a vara também traz consolo para ela, porque ela sabe que está sendo bem cuidada pelo pastor, que está perto dela sempre, e pelos instrumentos que o pastor usa para poder cuidar das ovelhas, né? Então, estudamos isso aqui na semana passada. E como nós estamos falando, hoje nós vamos começar a nova etapa, a etapa final, com uma outra imagem, né? Você vê aqui uma estátua real, uma estátua alusiva ao rei Davi, mas que ela é real, a estátua é real, né? Ela está lá em Jerusalém, né? No Monte Sião, cidade velha de Jerusalém, tá? E então começamos aqui o capítulo 5 do livro, que é completamente o versículo 5. E nós estamos então trabalhando nesse capítulo com esse seguinte título, né? Deus é meu anfitrião e amigo, como nós estamos estudando na verdade, desde o primeiro versículo. Vocês devem estar se lembrando do primeiro episódio, do primeiro versículo, quando eu estive ensinando para vocês que a palavra pastor, na verdade, na língua hebraica, é o verbo pastorear. Então, literalmente, em hebraico, é o meu pastoreador, né? Que o salmista se refere a Deus. E trabalhamos, então, com essa imagem até a semana passada, com a imagem belíssima do pastor e das ovelhas. Na perspectiva da ovelha, né, que diz como que ela se sente sendo pastoreada por Deus como sendo o seu pastor. Agora, então, a imagem muda, mas ela muda tendo uma substância muito concreta no texto. Porque agora ele vai falar sobre o amigo. E lembre-se de que eu expliquei no primeiro versículo
que a palavra Raá, para pastor, ela tem uma raiz em comum com a palavra amigo. Então, amigo, companheiro, em hebraico é re'e, que é uma forma também de você entender a segunda parte dessa imagem, dessa metáfora que aparece no Salmo 23. Aqui no versículo 5, você vai, então, esquecer a imagem do pastor e das ovelhas e vai ficar só com uma dimensão da revelação da palavra pastor em hebraico, que é amigo. Essa raiz em comum com a palavra amigo. Amigo ou companheiro, tá bom? Então, isso aqui vai ficar bastante claro quando começarmos a analisar o versículo 5 em todas as suas palavras. Então, estamos aqui com o versículo 5 na tela, nessa tradução interlinear, como nós temos feito até agora. Eu vou ler aqui em hebraico totalmente para vocês, depois vamos vendo palavra por palavra, tá bom? Então, Taror, Lefanai, Shulhan, Neget, Sorerai, Shanta, Bashemel, Roshi, Kosi, Revaiá. Tá bom? Então, você tem aqui toda a tradução interlinear e aqui uma tradução totalmente totalmente literal, né, de acordo com como está no original. Então, preparas perante mim mesa, defrontear os que me hostilizam, untas com óleo a minha cabeça, o meu cálice transbordamento. O meu cálice tem transbordamento, ou está em situação de transbordamento, né? Então, olha que lições extraordinárias que podemos tirar aqui nesse versículo 5. Lembrando que quando ele fala aqui, preparas, ele está se referindo a quem? Quem é que está preparando para o salmista? E nessa nova imagem que aparece aqui, quem é o salmista? Ele deixou de ser ovelha agora. Ele passa a ser um novo personagem nessa imagem, nessa história aqui, não é? Então, antes de eu começar a destrinchar palavra por palavra, eu tenho que explicar para vocês uma situação de contexto antigo. No mundo bíblico antigo, os povos eram constantemente conquistados. Então, uma nação menor podia haver, por exemplo, uma outra nação expansionista, uma nação de um rei que tinha a visão de expandir o seu próprio território. E então, ele organizava o seu exército, e se ele era mais forte do que a nação que ele estava entrando para invadir, ele fazia lá os seus cálculos, entendia, né, mandando espias, entendia que podia invadir, que ele seria vencedor na guerra. Então ele fazia lá pelos seus cálculos, pela sua estimativa, pelo seu desejo de expansão do próprio território. Então esse rei de uma nação maior entrava no território da nação menor, sendo essa nação menor tendo cidades fortificadas ou não. Geralmente se tinha cidades fortificadas com muros altos, com um exército ali em tocaia 24 horas por dia, 7 dias da semana, olhando, observando e percebendo se estivesse chegando o exército invasor, já daria o sinal para o exército da cidade que estava ali se preparasse para poder se defender, né? Então, o que acontece? Quando o exército invasor chegava na cidade invadida e conseguia conquistar essa cidade, essa nação, não é, que estava sendo invadida, o que faria com o rei dessa nação se o rei não morresse na guerra, né? Havia na guerra, o rei geralmente ficava numa posição estratégica para ele não morrer, ele e mais o pessoal da corte real, né? O pessoal que faz parte da corte do rei. Então, o exército inimigo veio, invadiu, conquistou. O que acontecia depois? Acontecia uma situação de vassalagem. O que é uma situação de vassalagem? O rei conquistado sobrevivente se tornava rei vassalo do rei conquistador. Então, o rei vassalo, ou seja, era um rei, é como se fosse um rei servo.
um rei subjugado ao rei maior, que era o conquistador. O rei conquistador, então, dependendo da postura dele perante o povo que ele conquistou, ele podia ter uma característica mais benevolente a esse povo conquistado, o povo que se torna escravo, né, desse rei conquistador, e daí também aumentando, né, a riqueza e o poderio e também a localidade, né, no caso aqui, o território desse rei conquistador. Ele podia tratar bem ou podia tratar mal, vai depender do bel prazer de como o rei conquistador enxergava a situação de vitória, de conquista. Em geral, os povos antigos tinham essa ideia, né, essa percepção no mundo de que tinha que tratar mal, tinha que tratar mal os escravos, né, aqueles povos conquistados. Em geral, essa era a ideia. Você pode perceber isso na própria história de Israel, quando Israel foi conquistado pela Síria primeiro, que era um povo terrível, violento, tratava muito mal os povos conquistados, e também a Babilônia, com Nabucodonosor, quando também invadiu Jerusalém, destruiu tudo, acabou com as liberdades de Jerusalém, levou o povo cativo e foi um período muito ruim, né? Também para Israel. Melhorou um pouco quando depois, mais tarde, Jerusalém foi conquistada por Ciro, que era o rei medo-persa. Nesse período de Ciro, é interessante até que você pode ver que em Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele diz que Deus estava chamando Ciro como seu ungido, o seu Messias, né? Porque a palavra ungido em hebraico é Mashiach, que é a mesma palavra para Messias. O ungido de Deus, um rei pagão que não conhecia o Senhor, mas foi tratado ali como ungido de Deus para poder conquistar Jerusalém da Babilônia, tirar o remanescente fiel das garras da Babilônia. De fato, ele acaba com o Império Babilônio, mas trata bem os povos conquistados, porque na visão de Ciro, os povos conquistados deveriam ter um pouco mais de liberdade, para então ficarem mais felizes com a chegada de Ciro, rejeitarem completamente, no caso, o Império Babilônico, e então seria mais raro aquele sentimento de insatisfação e, portanto, de revolta. Era uma estratégia bem interessante que Ciro usou. E, é claro, por trás estava a mão de Deus operando para colocar fim a esse período de cativeiro babilônico, né, que foi um período terrível para a vida de Israel. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Para vocês entenderem como era o modo como Ciro vai tratar o povo conquistado, o povo de Israel. Ele vai ser benevolente, ele vai dar um édito de liberação para alguns grupos de judeus voltarem para Jerusalém, ele vai deixar reconstruírem a cidade, vai deixar reconstruírem um templo. Ao contrário de Nabucodonosor, Ciro deu liberdade para o povo, inclusive, a adorar ao seu próprio Deus, adorar a Yahweh, né? E não ser obrigado a se curvar e adorar ao próprio imperador, como fez Nabucodonosor, fazendo aquela estátua enorme. É só ler o livro de Daniel que vocês vão saber o que aconteceu ali. Muito bem, então, existiam reis conquistadores cruéis e reis conquistadores bons, que eram conquistadores, mas davam muita liberdade para o povo conquistado. Você tendo em mente essa percepção de como acontecia na época bíblica, né? Você agora vai entender qual é essa imagem que aparece aqui no Salmo 23, que é a imagem do rei anfitrião, no caso aqui o rei conquistador, que seria o próprio Deus, nessa imagem aqui. E o rei vassalo, o rei conquistado, que presta tributos, que presta homenagens e que tem tanto o rei quanto o povo conquistado. Se o rei conquistador for bom, ele fica feliz. Ele não fica totalmente insatisfeito, ele fica feliz, né? Tanto o rei conquistado quanto o povo que foi conquistado também.
vai depender das graças desse rei conquistador. E, segundo essa imagem do que o Salmo 23 nos traz, nessa parte final, nós temos aqui Deus apresentado como rei conquistador bom, que trata bem o povo que ele conquistou. E o salmista Davi, sendo o rei de Israel, mas um rei vassalo, que está recebendo as bênçãos de ter sido conquistado por um rei que é bom, que traz felicidade para o rei vassalo e também para o povo que foi conquistado por esse rei vassalo. Então, olha que interessante, o salmista coloca aqui na primeira palavra, né, taror, em hebraico. Ele diz, preparas perante mim. Mim aqui é o rei vassalo. E quem é que está preparando? O rei conquistador. O rei conquistador está preparando uma mesa aqui com referência à comida farta, né? Então, o próprio rei conquistador ele está servindo ao rei vassalo. Ele está preparando, ele pode usar lá os seus servos para preparar, claro que não é da própria mão dele que vai preparar, mas a ideia aqui é que o rei conquistador, ele é tão bom, ele é tão amigo do rei vassalo, que ele está preparando ele próprio uma mesa perante a face, porque aqui literalmente em hebraico é perante mim, ou seja, lefanai, é fanê em hebraico, né, que aparece aqui, é perante a face, perante a cara, né? Então, diante da minha cara, o rei que me conquistou está preparando uma mesa. Uma mesa que não está apenas perante mim, à minha disposição. Uma mesa preparada em minha homenagem, não é? Não é apenas perante mim, mas também de frente a, também está diante daqueles que me hostilizam, sorerai, né? Daqueles que me hostilizam. Hostilizar aqui é mais do que apenas ser um inimigo. É alguém que tem um ódio mortal. Os que hostilizam esse rei vassalo, que foi acolhido, que foi protegido pelo rei conquistador, esses que hostilizam esse rei que foi conquistado, eles podem ser os próprios súditos desse rei conquistador bom, que quando vê o rei vassalo se aproximando para prestar obediência, para pagar tributos, eles podem não entender a relação cordial do seu próprio rei, que era bom, que era o conquistador, ou até outros povos menores que já hostilizavam esse rei vassalo e que, portanto, ficavam perseguindo esse rei vassalo durante todo o trajeto até ele chegar ao reino do conquistador. Então, quando ele chega na área dominada pelo rei conquistador, esses inimigos perdem toda a força, perdem toda a condição de estar perseguindo o rei conquistado. Provavelmente seja essa a imagem dessa segunda situação que eu mencionei para você aqui. Então, a grande ideia aqui é desse rei que precisa passar por um caminho onde tem hostilizadores, pessoas que odeiam esse rei, e é uma sana persecutória, não é? Ou seja, são pessoas que têm prazer em fazer o mal para esse rei que estão perseguindo. Então, ficam criando situações para justificar a sua perseguição. É um verdadeiro ódio, né? E aqui vem uma situação também interessante para a gente pensar, porque o limite, né, do ódio para a paixão, para o amor, né, seria o amor que faz o bem e o ódio que faz o mal, né? E o interessante é, se você parar para pensar direito, a antítese perfeita do amor não é o ódio. A antítese perfeita do amor é a indiferença. Por quê? Porque quando você ama, você se importa. Quando você é indiferente, você não se importa. Agora, quando você odeia, você também se importa. Só que você se importa para o mal, para fazer o mal, não é? Então, tanto quem ama, quem está apaixonado, quanto quem odeia,
Eles estão com a pessoa amada ou odiada o tempo todo na mente e no coração. Não consegue se livrar do domínio emocional da outra pessoa. Quem não se importa, por não se importar, não está preso a esse domínio emocional. Por isso que a antítese perfeita de quem ama não é quem odeia, mas é quem é indiferente à outra pessoa. Então, pensando assim, quem odeia, quem hostiliza, quem está o tempo todo pensando em modos de estar acabando com a vida, com a felicidade de um indivíduo ou de uma nação, né? Ele está o tempo todo com esse indivíduo ou com essa nação na sua cabeça. Ele não tem paz, a pessoa não tem paz. Quem não perdoa, quem odeia, não tem paz no coração, não consegue viver em paz. E aí vem aquela lição cristã que é muito importante. Temos que perdoar os outros na mesma medida em que nós fomos perdoados por Deus. Jesus disse isso no Pai Nosso. Aliás, é uma condição. É uma condicional. Se eu quero ser perdoado por Deus, pelos sucessivos pecados que eu vou cometendo, que vai entristecendo o coração do Senhor, eu preciso também ter essa mesma atitude perdoadora para aqueles que têm uma afronta a mim, que, comparado com as afrontas que eu tenho contra Deus, são afrontas menores, né? Desses meus inimigos são menores do que a afronta que eu próprio tenho com Deus. Agora, olha que interessante, em Cristo, a nossa condição espiritual perante Deus não é mais a condição de um rei vassalo que foi conquistado pelo rei conquistador, mas que esse rei conquistador vai tratar mal. Não é mais essa. Antes de Cristo, eu tinha essa relação de inimizade contra Deus. Agora, em Cristo, Cristo conquistou na cruz do Calvário, ele conquistou esse direito de eu ser amigo de Deus novamente, por causa da obra de Cristo. Então, eu passo a receber as bênçãos de um rei conquistado também, mas que é bem tratado pelo seu rei conquistador, pelo rei anfitrião. A tal ponto que o rei anfitrião prepara uma mesa farta, de comida farta, trazendo, então, selando essa amizade com o rei conquistado. Essa mesa farta que também traz proteção ao rei que estava sendo perseguido, chegando aos domínios do rei conquistador. Agora, olha que interessante também. Na cultura judaica antiga, o judeu não se alimenta, não participa da mesa do alimento com qualquer pessoa. Ele só abre a mesa, só faz um jantar, só faz um almoço aqui para quem ele tem amizade, para quem ele tem intimidade. Aí vem bem a propósito também falarmos sobre a noção judaica de chamar o outro de irmão. Porque às vezes a nossa cultura ocidental, a gente não tem plenamente a dimensão quando chamamos o nosso irmão da igreja de irmão, não é? Para a gente é apenas um tratamento, muitas vezes. A gente está distante desse irmão, a gente meio que não se importa muito, né, com algumas situações que esse membro da igreja, da mesma igreja que eu, vai passar muitas vezes. A gente tem, na verdade, genuinamente, esse sentimento de distância por causa da nossa cultura. A nossa cultura ocidental é uma cultura que privilegia o individualismo. E daí vai descambar para esse personalismo, né? E também essa forma muito egoísta, né, de acontecer. Por isso que existem muitas pessoas egoístas na nossa sociedade ocidental. Mas é diferente, a incidência de egoísmo é menor na sociedade oriental, especialmente a antiga, na época bíblica. Por quê? Porque eles tinham essa noção de que o valor da pessoa está no modo como ela está inserida na comunidade. Eles tinham uma ideia comunitária muito mais forte do que nós temos hoje. E, além disso, isso se concretiza no modo como eles vão tratar um ao outro. Então, por isso que em Provérbios diz que há amigo mais chegado do que um irmão, porque é justamente essa a ideia. Um amigo que não é irmão de sangue, mas se ele for de fato amigo de alguém dentro da cultura judaica antiga, ele é tratado como se fosse um irmão de sangue. Isso pressupõe que
esses amigos chegados como irmãos, um realmente se importa com o outro. Vai tirar a mão do dinheiro do próprio bolso para ajudar o irmão, que é considerado irmão, como para realmente ver o bem-estar dele, quer de fato ver a felicidade, o bem-estar dessa pessoa, entendeu? É uma situação como se fosse realmente irmão de sangue, que um quer o bem do outro. Essa é a ideia na cultura judaica. A gente perde um pouco disso na nossa cultura, mas é interessante a gente resgatar esse tipo de conceito, esse tipo de noção, para que a gente entenda, inclusive, o real sentido da vivência comunitária na igreja. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Este é o testemunho do professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23 e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui. Mas, gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo tem o link para você comprar a versão digital. Mas se bem que, olha, gente, o livro tá tão da hora que eu recomendo você comprar a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Porque por ele ser bem bonito mesmo, né? Tudo de material assim de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é uma coisa de louco, eu nunca vi isso aqui, gente. O papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender. Nunca vi um negócio desse. O papel por dentro também, de qualidade também. Então é um livro assim bem legal pra você dar de presentes também, né? Tão bonito que tá, né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? Foi impressão de qualidade, tá? Tá tudo assim de muita qualidade, gente. Da hora mesmo. Mas olha que interessante, esse rei conquistador aqui na imagem, ele se torna um amigo real, próximo, tratando o outro rei conquistado não como escravo, como era costume, né, antigamente, mas tratando como se fosse um rei irmão, alguém tão próximo, como se fosse um irmão de sangue, não é? E a ponto de ele preparar uma mesa, não é? Não se preparava uma mesa para qualquer um, se preparava uma mesa para pessoas que eram próximas, até por causa da lógica também daquela região lá em Israel, que era uma região desértica, a comida era difícil, a água era difícil, então você não vai desperdiçar recursos de comida mesmo para o rei, né? Você não vai desperdiçar recursos para dar comida para alguém que não tem amizade com você. Então ele está tratando aqui, na imagem aqui cultural, esse rei conquistado. Ele não está enxergando o rei conquistador não está enxergando o rei conquistado como um escravo, mas como um amigo próximo, como um irmão de sangue, a ponto de tratar bem esse irmão de sangue, preparando uma mesa farta para ele, diante dele, porque é homenagem a esse rei conquistado, e também perante os inimigos dele, dando aqui essa ideia de proteção. Esse rei conquistado que veio de longe, ele está sendo protegido pelo rei conquistador. E por que o rei conquistado foi para os domínios do rei conquistador? Para prestar relatório de como está o reino conquistado, porque isso faz parte do contrato de vassalagem antigamente.
Ele está prestando relatório, está levando também tributos. Esse era o motivo também pelo qual esse rei, durante o trajeto, ele podia ser perseguido por inimigos, né, por hostilizadores, por causa desses valores do tributo que ele está levando para entregar ao rei conquistado, né? Então, aqui é uma relação boa de amizade entre conquistador e conquistado. Então, ele está sendo aqui protegido pelo rei conquistador diante dos seus inimigos, que estavam ali o tempo todo no encalço, tentando pegar o valor dos tributos e também tentando fazer o mal para esse rei que teve a graça, né, de ser conquistado por um outro rei, por uma outra nação que tratava bem, tratava como amigo aqueles que conquistaram. Bom, além disso, além de ele ter uma mesa preparada para ele na cara dos inimigos, né, e esses inimigos aqui que tinham ódio mortal desse que eles perseguiam, eles estavam, na verdade, eles perderam completamente a ação. Não podiam fazer mais nada, porque o rei conquistador era mais forte do que eles. E, de fato, ele estava estendendo aqui sua destra de proteção a esse rei vassalo, tá? Então, eles ficaram sem ação, não podiam fazer mais nada. Bom, além da mesa posta, além de tudo isso preparado pelo rei conquistador para o rei vassalo, ele fez uma outra questão interessante também que fazia parte da cultura antiga. Além de preparar a mesa, ele untou com óleo, a palavra shemen em hebraico é óleo, untou com óleo a cabeça desse rei vassalo. O que significa untar com óleo? Aqui a palavra untar é dishantar, né, que é o verbo untar, ou de chanta, né? Aqui a ideia é o seguinte, esse óleo aqui não é o mesmo óleo usado para ungir reis. Não é o mesmo óleo usado com essa ideia de unção espiritual, ou com essa ideia um pouco mais espiritualizada que a gente dá a ideia da unção, não é? Não é essa palavra, porque se fosse para ser, essa palavra não seria de chantar. No caso aqui teshen, né, que é o verbo untar. Não é teshen, seria machá. Machá é ungir no sentido de ungir espiritual, ou ungir para uma função real, para um sacerdócio. Não é esse verbo que aparece aqui. Não é, porque o verbo machá em hebraico, dali ele é a raiz que deriva a palavra Mashiach, que é Messias, ungido. Mas ungido na qualidade de rei, de profeta, de sacerdote, com a unção, com essa ideia de espiritual, né? Com essa ideia mais espiritual para uma função específica. A separação para uma unção, uma função específica. Não é machá que aparece aqui, é teshen. Teshen, em hebraico, é ungir com óleo, enchendo de gordura, engordurando a cabeça da pessoa. E é claro, você não vai entender aqui que é o óleo lisa, né, para ficar com aquele cheiro, aquele cheiro pesado de óleo gorduroso. Embora fosse um óleo gorduroso, mas aqui é um óleo aromático. É como se fazia o perfume antigamente. O perfume não era feito com álcool, como nós temos hoje os perfumes, né? Mas os perfumes antigamente eram feitos com óleo, portanto, óleo aromático. Era um óleo gorduroso, sim, mas aromático, que era o costume antigo de quando alguém, um anfitrião, oferecia um jantar, um almoço, geralmente era almoço, né, que oferecia para um amigo, que ia, portanto, participar desse banquete na presença do anfitrião. Ele, primeiro, quando o convidado chegava, ele tinha os seus pés lavados e tinha, portanto, ele era recebido bem pelo seu anfitrião dessa maneira. Ele tinha os pés lavados, assentava-se à mesa, que é uma mesa baixinha, tipo uma mesa
uma mesa de sala, de centro de sala, né? Não era uma mesa grande como nós usamos, mas era uma mesa baixinha. As pessoas se assentavam como se fossem travesseiros, né? Mas não era bem travesseiros. Era como nós usamos hoje no sofá, né? Me fugiu agora a palavra, mas é tipo um travesseiro, me esqueci agora. Mas eles colocam esses travesseiros felpudos e as pessoas se reclinavam sobre esses travesseiros e ficavam lá pegando com a mão a comida, geralmente era a mão direita, era essa aqui, que pegava a comida e ia comendo, né? E na cultura judaica antiga era assim. Inclusive, naquele momento da última ceia de Cristo, era desse jeito que eles comeram. Não era uma mesa grande, como no estilo ocidental, mas era uma mesa baixinha. Eles iam pegando com a mão e estavam todos reclinados ali perante a mesa, comendo, participando da refeição, né? Então, depois que o convidado participava do alimento, depois de tudo, quando ele já estava se aproximando da hora dele sair, dele voltar para sua casa, era costume pegar um óleo aromático desse e colocar sobre a cabeça. E ali, esse óleo aromático fazia com que o convidado passasse pela rua até chegar para sua casa, fazia com que com as pessoas que encontrassem esse convidado na rua, sentisse o cheiro dele, que era um cheiro forte e gostoso, um cheiro bom de perfume. Qual era a ideia aqui cultural? Olha, fulano almoçou na casa de ciclano e ciclano é um bom anfitrião. Ciclano trata bem aqueles que vão almoçar na casa deles, aqueles que vão participar da refeição junto com ele, não é? Porque essa ideia de ser bem tratado, de ser um bom anfitrião, isso era importante na cultura judaica antiga, tá? Então, por isso que ele diz aqui, untas com óleo, não é o óleo de unção de reis, ou de profetas, ou de sacerdotes, mas era o óleo específico que mostrava o quanto o anfitrião, primeiro, tinha bons recursos, né? Tinha bons recursos, era, portanto, uma pessoa abastada, generosa, tá? E que sabia cuidar bem dos seus convidados, porque era, de fato, um óleo aromático. E aqui tem uma aplicação espiritual muito forte. Deus quer nos dar o melhor. Deus, ele é pródigo em nos dar o melhor. Ele não fica retendo bênçãos, entende? Quando fazemos parte dessa relação de amizade com Deus, ele nos dá o melhor. Ele nos abençoa com o melhor, não é? É como o Salmo 37 diz, não é? Que quando estamos próximos de Deus, quando temos essa relação de aliança com o Senhor, ele faz o melhor para a gente. O Salmo 37 fala isso, né? Bom, então, untas com óleo, o óleo é gorduroso e aromático, que traz essa ideia de prosperidade, tá bom? Deus nos dá, sim, prosperidade. Então, untas com óleo, o quê? A minha cabeça, roshi, né? Rosh. Rosh é a cabeça, é a parte mais importante do corpo, porque, de fato, o óleo passa pela cabeça, é aplicado na cabeça, ele vai escorrendo pela barba, vai escorrendo pela roupa, e isso vai trazendo esse cheiro, né? O bom cheiro do bom perfume. Então, ele vai escorrendo pela cabeça. Além disso, o meu cálice, kossi, que é o kos, em hebraico é o cálice, é um copo, né? Um copo próprio de estar participando de refeições assim. Então, o meu cálice que pertence a mim, ou que eu estou usando, né? Não o cálice que pertence a mim, porque na verdade ele pertence ao anfitrião, mas é o cálice que foi designado para mim, né? É o cálice que eu estou usando aqui na refeição. Ele faz o quê? Ele está em estado de transbordamento. Ele transborda por quê? Porque essa fartura enorme que tem nesse banquete que o rei não economizou para me oferecer, o meu rei conquistador.
Ele não economizou, ele está realmente oferecendo o melhor que ele tem, tanto na comida em si, quanto na proteção, quanto também no próprio óleo que ele derrama sobre a minha cabeça, demonstrando aqui o seu cuidado com os mínimos detalhes, e também o meu cálice de vinho, não é qualquer bebida, era o vinho que era símbolo de alegria. O vinho era símbolo de alegria na cultura judaica antiga. E ele está transbordante, ou seja, tem tanta alegria, tem tanta felicidade, que não está faltando, na verdade está transbordante. Eu posso me refastelar aqui com o vinho, porque de fato tem bastante. Eu não preciso me preocupar com a quantidade da minha felicidade, da minha alegria. E essa é a lição espiritual também, com esse cálice de vinho transbordante. É uma alegria que extrapola qualquer experiência humana. E, de fato, qualquer um que teve a experiência de conversão em Cristo Jesus vai realmente atestar o quanto a vida em Cristo nos traz essa alegria que transborda, que excede a todo entendimento, como a Bíblia mesmo diz, né? É uma alegria que está excedendo a tudo que a gente possa ter como experiência. É o vinho melhor, como o texto diz lá nas bodas de Caná, quando Cristo fez o milagre de transformar a água em vinho, o vinho que ele transformou era melhor, de qualidade superior ao vinho anterior, né, que era oferecido antes de acabar. Então, é interessante a gente perceber aqui o quanto essa ideia do cálice cheio, transbordante, desse vinho maravilhoso, do nosso anfitrião, do nosso rei anfitrião conquistador, que é um amigo, na verdade. É um amigo chegado, um amigo como se fosse o meu irmão. Então, a relação aqui, na vassalagem, se transforma, não é apenas uma relação de conquistador e escravo, mas é uma relação de amizade, de proximidade, de respeito e também de proteção, não é? Então, é muito interessante a gente perceber nesse versículo 5, apenas nele, essas lições de riqueza espiritual que nós podemos tirar também para a nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Deus em Cristo se relaciona conosco como esse rei conquistador, porque ele é rei, a sua conquista é real, ele é senhor absoluto da nossa vida, mas ele é um bom senhor, e essa relação que temos com ele é uma relação de bênção, que faz com que a gente queira estar de corpo e alma nessa relação, e não querendo fugir dela, não é? Mas a gente está realmente feliz, satisfeito, como na imagem anterior a ovelha estava, né, com o seu pastor. Aqui, o rei conquistado está nessa mesma relação de amizade, proximidade, felicidade, que está completamente suprido pelo rei conquistador, que é amigo dele. Amém? Muito bem, então essa é a lição, pastor Aderson. Agora a palavra está contigo. Amém, queridos, amém. Eu estava aqui me deliciando, estava aqui anotando, fazendo. E eu confesso a vocês que eu me perdi nas minhas anotações, né? Eu não consegui acompanhar com o meu dedo. Tanta coisa boa, tanta descoberta a respeito dessa imagem, né? Que é tratada aí a partir do versículo de número 5. Eu gostei muito a respeito das explicações, né? Que fazem um sentido, rei vassalo, rei conquistado e tudo mais, né? Temos aí algumas pessoas que estão conosco nos acompanhando, a Dora, a irmã Dora, bom dia, Dora. A Fabiane Ribeiro, provavelmente a sua mãe também está com ela, a tia Nilza, um beijão. Está conosco também a Nilce Marques, bom dia. A Penha, a Sandra Helena, a Nilce Marques, deixa eu ver, o Luiz Carlos Borges, todos vocês, bom dia. E aqui temos diversos comentários, né? A Nilce fala que que palavra esclarecedora. Estou aqui deliciando e aprendendo. É verdade, eu também. Né? Deixa eu ver, vou assistir depois essa mensagem novamente. Eu também.
Eu também, porque eu perdi muita coisa. O Désio, lá de Ponte Seca, também está aqui conosco. Diácono Désio, um abraço, meu amigo. Que saudade, que saudade. Vem, apareça aqui, hein? Apareça aqui, estou morrendo de saudade. Entendeu? Então, assim, como eu costumo dizer, são muitas pepitas de ouro que foram derramadas sobre nós, que foram esclarecidas. Porque, assim, Pastor Davis, até então eu não tinha visto essa visão, né? E aí você deixou muito, muito bem, né? Claro, a respeito da visão, né, do judeu e que é diferente da visão de quem não é judeu. Então, muitas das vezes a gente vai explicando o texto e perde esse detalhe aí, que é um detalhe importante também. A nossa irmã Jaqueline Moreira também está falando assim, muito bom, muito bom, muito bom, né? E isso aí é muito bacana, muito bacana. Aí, olha só, depois eu vou fazer umas perguntas rápidas aqui para o pastor, para ele ampliar um pouco mais o nosso conceito. Queridos, eu quero apenas fazer aí algumas considerações importantes. Isso aqui é um resumo daquilo que o pastor Davidson, né, ele tem aí compilado no livro. Olha o livro ali, ó, olha o livro, né? Os Segredos do Salmo 23, tá? Os Segredos do Salmo 23. Nesse livro você vai ter aí muito mais informações do que essa que ele passou, porque ele teve que resumir, ele teve que pegar aí algumas coisas importantes para justamente poder compartilhar conosco na nossa live. E aí, ele pode aí, né, se você quiser, né, um livro, você pode então solicitar. Qual é o telefone que eles podem falar contigo, meu amigo? Vocês podem fazer encomenda pelo telefone 021 aqui no Rio de Janeiro, né, no WhatsApp, 021 998 585402. Vou repetir, 021 998 585402. E aproveita também, não sei se eu posso falar aqui, pastor Aderson, mas o pastor Aderson parece que virá hoje aqui para o Rio de Janeiro, não é isso? Esse final de semana. Esse final de semana, então. Caso queiram, encomendem a ele. Eu já faço aqui a dedicatória, ele já leva para te entregar aí, em Aracruz, sem você pagar o frete, que aí você já economiza, né, no frete. Então, conversa com ele, aí eu vou passar o meu Pix, e você faz o depósito direto no Pix ali, e eu já mando por ele. Eu vou dar um jeito de entregar a ele também outro material. E então você pode encomendar e quem sabe você já compra o livro sem precisar investir no frete, o que já barateia bastante, né? E o pastor Aderson parece que ele está interessado nesse livro aqui, ó, nesse meu outro livro, A Ética do Casamento Judaico, né? Ele já vai querer levar também o mesmo valor. Se você também quiser esse livro também, pode conversar com o pastor Aderson. E nesse fim de semana que ele vem para cá, ele leva para você aí em Aracruz. Ok? Então, ó, hashtag fica a dica, hein? Hashtag fica a dica aí. Aproveite, não vou cobrar nada, não vou cobrar lanche, não vou cobrar nada, hein? Vai vir de graça, ó. Não é a todo tempo que nós temos essa oportunidade. E aí, pastor Davis, à medida que meu irmão foi expondo aí, eu achei muito interessante essa questão que o irmão falou, tudo, na verdade, tudo eu achei interessante. Mas eu achei interessante essa questão do óleo sendo derramado, né? Transbordando, né? E aí é o cálice de vinho transbordante, né? E o óleo sendo derramado para se expandir, né, pelo corpo do convidado. Isso era sinônimo de que o anfitrião ele é atencioso, de que ele também é próspero, né? É abençoar. Nossa, e aí, queridos, olha só. Ele já falou mais uma vez e eu acho que convém aqui a gente reforçar. Muitas das vezes nós precisamos nos aproximar de Deus entendendo que Ele tem bênçãos a nos dar. Não é com segundas intenções, não, Ele tem bênçãos a nos dar.
Só que eu também não posso deixar de mencionar, e o pastor Davidson depois ele pode falar até com mais propriedade, é que as bênçãos do Senhor, e a gente tem que ter cuidado para não só canalizá-las ou focar nas bênçãos materiais, não. Ele tem bênçãos assim que são, como é que eu vou dizer? Oi? Bênçãos espirituais, a Cris está aqui, né? Meu ponto de cola também. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, ou seja, bênçãos em todas as dimensões. Então, nós precisamos, então, tomar posse, no sentido de nos aproximarmos de Deus e permitir que Deus nos abençoe em todas as direções. É isso mesmo, pastor Davidson? Isso, eu até estava me lembrando aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo de almofada, né? Eu esqueci a palavra almofada, é essa. Não é travesseiro, é almofada, né? Como essa aqui, que o anfitrião, né, ele preparava o jantar e as pessoas ficavam reclinadas sobre a mesa baixinha, uma mesa pequena, com os elementos, né, do jantar ou do almoço ali, e eles reclinados sobre almofadas como essa para poder ficar ali próximo ao chão e comendo. Inclusive, a irmã Fabiane Almeida, né, ela está comentando aqui que uma benção, o livro é maravilhoso. De fato, um beijo, Fabiane. Obrigado por estar aqui com a gente, né? E por que ela diz isso? Porque ela já leu, ela já comprou o livro, já leu. Então, ela está fazendo um testemunho aqui do quanto ela gostou, né, do livro que ela já leu tudo também. É verdade. A minha prima do coração, a Fabiane. Então, queridos, olha, eu estou aqui, mas eu estou... Não sei se eu vou usar a palavra correta. Eu estou tonto de tanto conhecimento, de tanto benefício, de tanto esclarecimento que eu recebi hoje nessa manhã. Concordo com a Nilce, vou ouvir mais uma vez para poder permitir com que as palavras que foram ditas de fato possam permear e me encher. E eu quero te convidar a fazer o mesmo, mas não só assistir, a comprar também o livro do pastor Davidson. Aí talvez você me pergunte assim, pois é, pastor Anderson, eu perdi os outros episódios, vamos colocar assim, né, os outros versículos, como é que eu faço? Você tem duas maneiras para poder ter acesso a esse conteúdo, tá bom? A primeira maneira é você ir na nossa página, visitar a nossa página, ser o nosso seguidor, e aí você vai olhando os outros versículos. Toda quarta-feira, né? Tem sido toda quarta-feira que que o pastor Davidson tem aí nos ensinado, nos esclarecido. E também você pode ir, e aí você vai ter um mundo aos seus pés, né? Guardadas as proporções da minha fala. Você pode ir no canal do próprio pastor Davidson. Lá você não vai apenas encontrar esse estudo, esse conteúdo, mas vai também encontrar outros conteúdos. É isso mesmo, pastor Davidson? Estou certo? Isso, é no meu canal do YouTube, né? No Facebook, é no Facebook da página do Facebook da Igreja de Aracruz, como você está agora aqui, né? Então você tem lá, você vai correndo lá os posts, né, de cada semana e você vai vendo ali os episódios anteriores, né, dos versículos anteriores. Se você preferir, no meu canal do YouTube, ele já está também selecionado ali com o título, né, versículo por versículo. Tem uma playlist, inclusive, no meu canal, que você pode acessar lá e nessa playlist você vai ver todos os episódios até agora, né? Eu já vou preparar o de hoje para lançar amanhã de manhã, nesse mesmo horário lá. Então, você já vai ter acesso lá no meu canal. E além, né, desse material todo do Salmo 23, você vai ter acesso a quase 500 vídeos de estudos bíblicos dos mais variados, todos voltados para exegese, usando hebraico, usando grego, tudo para estudo bíblico, não é? Já tem quase 500 vídeos ali. Então, você pode aproveitar também esse material lá. Ok? Então, assim, isso aí são os recursos que o Senhor está nos beneficiando com a disponibilidade, com a generosidade do pastor Davidson em disponibilizar caminhos para que nós possamos
ter acesso a estudo, aprender, né, esclarecer, né, que às vezes a gente recebe uma informação e a gente, se não tomar cuidado, a gente acaba até transmitindo a informação de maneira equivocada. Então, o pastor Davidson faz uma imersão aí no hebraico, em outras línguas originais, para justamente trazer a lume, né, colocar em foco qual é o sentido, qual é a ideia verdadeira e de acordo com os costumes. Então, eu quero te convidar a fazer isso. Vai na nossa página, eu vou ser abusado. Vai nas duas páginas, vai na nossa página, nos acompanha, se torna nosso seguidor e vá lá no YouTube e ajuda aí a divulgar aí os trabalhos também do pastor Davidson. Tá bom? Lembrando, não posso deixar, pastor Davidson depois a gente tem um contrato aí, né? Ele vai estar nos deliciando com mais conhecimento, né, a respeito aí desse outro livro que ele vai compartilhar conosco, a Ética do Casamento Judaico, e, né, esse livro ali. E também, já fiquem aí na expectativa que já foi para o forno o Salmo 91, hein? Já foi para o forno, hein? Até o final do ano, lá ele vai estar liberando aí o Salmo 21 através de um livro, e quem sabe no ano que vem a gente consegue agendar com ele, para ele também fazer o estudo do Salmo 91, como ele tem feito aí no Salmo 23. Ok? Ó, já deu joinha, tá vendo aí? Já deu joinha. Tá bom, queridos? Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Eu quero pedir gentilmente, compartilha para que outras pessoas, outros amigos, outros irmãos possam se deliciar, né? Entendendo e compreendendo o Salmo de número 23, entendendo o Deus conquistador, que ele não diferente, né, dos outros reis, né? Pegando aí a linguagem que ele iniciou logo no início, os outros reis conquistavam, mas queriam o mal, né, daqueles conquistados. O nosso Deus não, na condição de rei conquistador, ele se apresenta a nós como amigo, né? Prepara uma mesa porque ele quer ser o nosso amigo. Não deixa de ser Deus, tá? Não deixa de ser o soberano, mas a relação é próxima, a relação de amizade, de intimidade. É isso que ele quer conosco. Então, que você volte na próxima quarta-feira com esse estudo, mas amanhã nós temos Manhã com Deus, sexta-feira também nós temos Manhã com Deus. Pastor Deus, muito obrigado por ser bênção em nossa vida. A única forma que eu tenho de retribuir é orando por você, orando por sua esposa Márcia. Maravilhoso. Lembrando, hoje ela completa mais um ano de vida, hein? Mais um ano de vida, isso aí. Então, muito obrigado. Vou pedir ao pastor para fazer suas considerações finais e também depois orar por nós. Pode ser? Amém. Para mim foi um prazer estar com vocês novamente. Acordar cedinho, né? Nesse friozinho, mas é bom, é gostoso a gente realmente estar na palavra desde muito cedo. Né? Então, obrigado pela atenção de todos. E quem quiser os livros, né? É só fazer contato. Quem sabe o pastor Aderson já leva para Aracruz e você pode, então, ter acesso a todo esse material, tá bom? Tanto do Salmo 23, quanto também a Ética do Casamento Judaico. Você pode fazer esse contato aí. Deus nos abençoe e até semana que vem com o último versículo do Salmo 23. Vamos orar então, para a gente encerrar? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de mais uma quarta-feira, Senhor, nas primeiras horas da manhã, estudarmos a Tua Palavra, termos acesso ao conhecimento bíblico com profundidade. Nós te exaltamos porque também tem lições espirituais extraordinárias para a nossa vida e o quanto nós temos esse privilégio de servirmos a um Deus que é nosso amigo, que nos ama, que nos abençoa, que quer o melhor para cada um de nós. Nós te exaltamos por isso, porque de fato é um privilégio que nós temos, privilégio esse que foi completamente alcançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nos abençoa ainda no dia de hoje, que possamos ter um dia extraordinário na tua presença. Também o teu servo pastor Aderson, a Cris, todos os irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz, que a tua bênção seja sobre eles também, nesse ministério e nesse esforço, Senhor, de estar em contato com as pessoas, tanto localmente, presencialmente, como também
virtualmente. Que a tua bênção seja sobre eles e sobre cada um de nós. Assim nós te exaltamos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém. Shalom para todos vocês. Shalom, meu amigo Davidson. Shalom. E até a próxima quarta-feira. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.